importante a gente entender que existem conhecimentos que eles vêm para somar. Existem conhecimentos que vêm e que eles são como uma luva, como um encaixe, e que servem muitas vezes como um EPI. Então, eu quero começar olhando esse ponto da constelação. Gente, a constelação familiar também é um equipamento de segurança para você trabalhar. Imagina que para você começar a atender pessoas, para você treinar pessoas, para você desenvolver pessoas, o teu grande desafio é ficar no teu lugar. O teu grande desafio é ter prosperidade, é que o dinheiro fique, não é só que o dinheiro chegue, mas é que o dinheiro também fique na tua vida. Então, quando a gente começa a compreender que a constelação, ela vem também com esse propósito, porque quem se forma em constelação passa por um processo, quem se forma em uma constelação presencial, tá, gente? Nós somos defensores do modelo presencial, porque a gente acredita que um constelador que nunca viveu um campo sistêmico, lhe falta uma parte, né? Lhe falta uma essência, que é o reconhecimento do campo mórfico, que é uma das grandes habilidades da nossa formação. É uma das grandes diferenças da nossa formação, percepção de campo mórfico, é saber conectar os campos, é saber se proteger. Então, a constelação, primeiro assim, ela é um EPI. Ela é um EPI e é uma ferramenta que pode ser somada. Se você compreende isso, a gente já tem um bom começo, porque nós estamos falando aqui sobre como ser um constelador de sucesso. Então, quando a gente compreende que ela é um EPI, que ela é um equipamento de proteção individual, porque você vai ter um conhecimento de como lidar com as situações que vão surgir. Gente, quando estamos com pessoas, nos deparamos com fatos e com situações que exigem da gente muita capacidade de solução, exige da gente uma postura como um todo. E as constelações nos trazem isso, nos trazem esse aprendizado. Quando a gente percebe que a constelação vem crescendo, mas ela vem crescendo por quê, gente? Por que a constelação está entre as profissões que mais crescem no mundo? Porque as constelações, elas estão trazendo um resultado para famílias. As constelações têm trazido resultados para empresas. E as constelações têm trazido resultado para as pessoas que trabalham com ordens de ajuda, seja em um hospital, seja um profissional do direito, seja um profissional da psicologia. Então, pessoas formadas como constelador sistêmico familiar têm percepção de campo mórfico. E têm percepção de conexão com as coisas que estão disponíveis e as informações que estão disponíveis no campo da pessoa que a gente está atendendo, no campo da pessoa com quem a gente está vivenciando aquele trabalho. Então, isso já nos dá uma possibilidade de sermos mais assertivos. Assertivos no que está travando aquele profissional na sua prosperidade, o que está travando aquele profissional nos relacionamentos, o que está travando o profissional na sua vida emocional, na sua saúde. Todas as questões do eu, da saúde e da prosperidade podem ser olhadas pelo constelador. Então, imagina uma pessoa que desenvolve um processo de câncer, que desenvolve um câncer, e por algum motivo essa pessoa, ela vem para um processo de constelação. E ela pode olhar para a origem desse conflito emocional. Todas as doenças trazem um conflito emocional. Por detrás de toda doença existe um conflito emocional. Imagina uma enfermeira que atua em uma UTI e que pode ser consteladora, e que durante o processo em uma UTI, ela consegue falar alguma frase para aquela pessoa, que não é fazer uma constelação, mas é olhar, é a ferramenta sistêmica, e ela pode colocar e fazer uma fala sobre esse momento que a pessoa está passando. Então, imagina que se todos os enfermeiros de UTIs, de hospital, fossem sistêmicos, quanto a gente cresceria como humanidade. Então, todas as questões que envolvem saúde
que envolvem movimentos internos, que envolvem adoecimento, estão vinculadas necessariamente a uma questão emocional. Então, toda a área de saúde pode ser olhada. Tá? Aí a gente entra para depressão, ansiedade, pânico, timidez, que é um movimento também, claro, do eu, mas também é uma questão de saúde emocional, voz, né? Quantas pessoas têm gagueira, quantas pessoas não conseguem falar. Então, todo esse movimento a gente pode olhar através de um movimento de constelação. Então, imagina que, por que o constelador é uma profissão de sucesso? Porque o constelador, ele serve, a constelação, gente, ela serve para olhar o oculto. E o oculto é aquilo que não é explicado, aquilo que não é objetivo, mas ela também serve para nos ensinar uma postura. E aí, quando a gente pensa em relacionamentos, quando a gente pensa em olhar as pessoas, a gente pode olhar um advogado que tem uma formação de constelador e que saiba como atender o seu cliente e que saiba como escrever, mas não assim, no sentido de saber técnico, porque o saber jurídico, o advogado sempre sabe mais. O advogado já é o especialista na área dele. Mas com o conhecimento de constelador, o que ele vai aprender? A usar frases sistêmicas no seu discurso, a perceber como conseguir com o outro, com a outra parte uma mediação, uma negociação. Sai-se do conflito e olha-se além do conflito. Além do conflito. E isso faz toda a diferença nas famílias, nas crianças, né? Porque quando a gente fala sobre relacionamentos, quando a gente fala sobre conflitos judiciais, a gente está falando sobre crianças, na maioria das vezes. A gente está falando sobre famílias inteiras que às vezes não resolvem um processo de herança, porque eles brigam. Gente, o conflito, a briga sempre é o pior. O acordo, a mediação sempre é o melhor, porque libera as pessoas. Libera, né? As pessoas livres, elas podem fazer o que elas querem. Pessoas presas, pessoas conectadas numa briga, em um conflito, não fazem o que querem. Elas têm que esperar uma resposta, elas têm que esperar um resultado. E a vida para. Então, todo mundo que está esperando um resultado, que está esperando alguma coisa, a vida está parada, porque está esperando, né? Imagina se vocês estivessem esperando a minha live e eu não entrasse. Vocês estariam esperando. E aqui entra o grande sucesso do advogado sistêmico e uma das grandes tendências que vem acontecendo. É o judiciário se abrir e olhar para esse desenvolvimento e essa contribuição que as constelações têm. Quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando dos psicólogos que atendem pessoas, dos mentores, dos treinadores. Quanta contribuição nós podemos ser com as famílias como um todo? O que faz com que um casal não olhe para o dinheiro juntos? O que faz com que um casal não se olhe mais? O que faz com que um casal brigue, rejeite a família do outro? Com que o homem faça uma dinâmica, a esposa faça outra. Então, quando a gente usa o conhecimento da constelação, a gente usa um alinhamento de vida e de cura. Por isso, os consteladores vêm sendo uma visão de algo novo. Então, imagina que um casal começa a brigar muito, eles estão pensando em se separar, mas na verdade o que aconteceu? Houve um aborto, houve uma perda de um filho nesse casal, e esse casal não se olha mais. E aí, quando você alinha esse movimento desse filho que não pôde nascer, esse casal volta a se olhar. Esse casal volta a se perceber. Às vezes, todo mundo da família é separado. E aquela mulher só quer se separar, e nem ela sabe muito bem por que, ou aquele homem quer se separar, para pertencer a um sistema familiar. Então, essa informação do oculto faz com que as pessoas, tem feito com que as pessoas tenham buscado autoajuda. Uma das coisas que mudou no planeta, que está mudando graças a graças a tudo que está acontecendo, as pessoas estão buscando ajuda. As pessoas querem olhar para a sua vida, as pessoas querem olhar para a sua carreira, as pessoas querem olhar para os seus relacionamentos, para a sua prosperidade. E cada vez mais a gente vai precisar de consteladores para atender essas pessoas. Agora, fazer constelação, gente, é algo muito sério. Por isso, a importância de você buscar uma formação que te dê base teórica e vivencial para você dar conta de um campo sistêmico.
para você dar conta de tudo que acontece antes, durante e depois de uma constelação. Então, este olhar, por isso a importância de uma formação sólida, de uma formação com professores que têm conhecimento, com uma formação que tenha suporte, porque realmente é um desafio. Então, aqui a gente fala de como as contribuições podem contribuir com o eu, com a vida, com os relacionamentos. Falamos dos filhos aqui. As constelações podem nos ajudar a olhar para os filhos, olhar para as doenças. Eita! Deixa eu aproveitar para dar bom dia para o meu pai, bom dia para minha mãe. A gente está aqui ao vivo no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Então, muita alegria ter todos vocês aqui. E vocês que estão aqui comigo, para você que está aqui no Instagram, pega a setinha e compartilha com mais pessoas. Para você que está no Facebook e no YouTube, compartilha o link, compartilha no teu Face essa live, ou manda essa live para pessoas que você conhece, que gostam de trabalhar, ou para pessoas que trabalham diretamente com pessoas. Então, gente, por que a profissão tem crescido? Porque a profissão tem aparecido como uma das grandes possibilidades de autoconhecimento. E nessa possibilidade de autoconhecimento, quem mais pode fazer constelação, ser formado em constelação? Eu diria, gente, que um empresário hoje deveria, olha só, eu falo isso com muito respeito aos empresários, aos profissionais de RH, que eu fui 20 anos profissional de RH. Eu brinco que eu ainda sou, né? Só que hoje meu RH é pequenininho. O empresário, o profissional do RH, deveria conhecer as constelações, porque elas contribuem diretamente com o pensamento, com a postura e com o entendimento do empresário com as relações. Porque o que o empresário lida, gente? Ele lida com os colaboradores, ele lida com os fornecedores, então, ele lida com toda a sociedade. E o que o empresário precisa aprender? Hierarquia, pertencimento e dar e receber. Não sei se vocês concordam comigo, mas todo empresário deveria estudar isso. Isso é quase um treinamento de liderança. E aqui a gente percebe uma outra prosperidade que tem na linha do constelador. O empresário, ele já é empresário. Ele vai usar para sua empresa, ele vai usar para suas relações, ele vai usar para o seu processo de cura, ele vai compreender muitas coisas. A gente já tem empresários que são consteladores, fazem constelação para olhar um candidato de seleção, se é o melhor ou se não é, fazem constelação para definir se abre ou não uma filial, fazem constelação, é uma autoconstelação. Tá? Então, o empresário que conhece as constelações está fazendo um treinamento de desenvolvimento humano, está buscando se melhorar para contribuir com a sua empresa. Muito, gente. O nosso grande público de alunos de constelação, uma boa parte é constelador, mas uma boa parte são pessoas que usam a constelação no seu trabalho, que melhoraram o seu valor hora a partir do seu trabalho, que melhoraram as relações nas empresas. A gente tem vários empresários formados no Instituto IOD, e isso nos alegra muito. Que são pessoas que estão buscando olhar para isso. Então, por isso a constelação tem sido vista como um profissional de sucesso. Outra área que a gente pode usar muito, gente, treinamento. Imagina que você trabalha com lideranças, que você trabalha com treinamentos específicos, como feedback, gestão das emoções, com vários treinamentos, e que você vive esses treinamentos. E nestes treinamentos, você vai aprender dinâmicas, movimentos, interações sistêmicas que vão tornar o teu treinamento espetacular, que farão com que as pessoas compreendam em nível profundo, em nível de inconsciente, não de nível consciente, elas tomem uma força, elas tomem um sucesso, elas tomem a prosperidade. Então, imagine que você tem um colaborador fantástico em uma empresa e você leva ele para um treinamento de liderança sistêmica. Amanhã acho que a gente vai falar sobre liderança sistêmica, vou deixar para falar mais amanhã. E esse colaborador, ele é um ótimo técnico, mas ele está travado no processo de liderança. A partir, às vezes, de uma vivência sistêmica, ele destrava. Seja 350. Por que isso? Os nossos alunos, a gente recomenda sempre isso, porque existe um princípio, o equilíbrio no dar e no receber. Existe uma necessidade de o constelador estar sempre investindo nele. Então, cuidado, porque um dos princípios da constelação é o equilíbrio no dar e no receber.
Então, imagina que você destrava uma vida toda de uma pessoa que você apoia. Então, qual que é o equilíbrio do dar e do receber? Então, é fundamental. Por que que alguns consteladores estão adoecendo? Porque não cobram o valor correto. Porque eles desequilibram o dar e o receber. Isso vai para cursos, isso vai para muitos movimentos. Então, é fundamental o equilíbrio no dar e no receber. Então, imagina que você é constelador e que você faz 10 constelações no mês a 350. Você já tem um faturamento, trabalhando 10 horas por mês, de R$ 3.500. Você pode trabalhar da sua casa. Você pode montar o seu escritório. Aqui eu estou no meu escritório, na minha casa. Você pode montar o seu escritório. Você pode atender online. Eu mesmo tenho clientes de vários lugares do mundo, né? Então, tenho clientes do Canadá. Fiz uma constelação semana passada com uma cliente do Canadá. Eu posso atender pessoas de São Paulo. Eu posso me deslocar para fazer grupos de atendimento. Então, imagina que você expande a tua capacidade de trabalho. Se você é um mentor, se você é um coaching, me desculpa, e você ainda não é constelador, você está perdendo dinheiro. Gente, você está perdendo dinheiro. Está perdendo. Se você é um empresário, você ainda não é constelador, você está perdendo. Você está perdendo dinheiro. Quanto você perde de dinheiro na sua empresa porque você não enxerga? Porque você rompe as leis? Se você é um profissional, operador do direito, quanto tempo você está perdendo com os seus processos paralisados no judiciário? Quanto dinheiro você está perdendo? Quanto desgaste emocional você está perdendo? Então, gente, a constelação, ela vem com essa contribuição de postura, com contribuição de ferramenta de correção, de cura. Então, você pode ser só constelador, especificamente, diretamente constelador, mas você pode agregar a constelação na tua vida e na tua profissão. Por isso, existe prosperidade. E eu vou dizer para vocês, tem que começar. Em algum momento da vida, você vai fazer um treinamento de constelação. Você vai fazer uma formação de constelação. Faça o quanto antes. Aproveita. Aproveita esta onda, aproveita este movimento. Eu fiz uma conta aqui simples para vocês. Imagina que você vai fazer 20 constelações por mês a 350. É uma remuneração de R$ 7.000 por mês. É possível? Claro que é possível, gente. Claro que é possível. Não tem como montar grupos, então a gente pode fazer constelação em grupo, a gente pode fazer constelação individual, constelação apoiada com água, que é a constelação fluvial, a constelação apoiada com bonecos na mesa, a constelação apoiada com âncoras, a constelação apoiada com elementos, os treinamentos como um todo, o discurso. Imagina que você tem lá uma comunidade que você coordena. Gente, a mudança é substancial na vida. Isso aconteceu na minha vida, isso aconteceu na vida de muitos consteladores que eu conheço, de muitas pessoas que estão buscando esse ferramenta, mas estão se dedicando ao estudo das constelações. Você pode montar treinamentos específicos e nem vamos falar aqui do palestrante que pode nascer. Porque sim, pode nascer um palestrante. E eu ainda esqueci, é que tanta contribuição da constelação, gente, eu ainda esqueci aqui de falar para vocês da contribuição na educação. Professores cada vez mais vão buscar o conhecimento sistêmico, trabalhar em prefeituras, apoiar, né, apoiar o desenvolvimento de todas essas comunidades que existem, as comunidades nas escolas como um todo, nas escolas particulares, nas escolas públicas, nas escolas de inglês. Então, gente, entenda que existe educação sistêmica, direito sistêmico, terapeuta sistêmico, e você pode ser um desses. Agora, o que embasa tudo isso? E o que faz com que eu esteja te convidando para ser constelador? Uma formação que te dê respaldo energético, espiritual, conhecimento, campo. Então, tem que buscar realmente fazer uma formação em um instituto que seja reconhecido, em um instituto que tenha uma base para apoiar o teu trabalho, para apoiar, inclusive, energeticamente o teu trabalho, sistemicamente o teu trabalho.
Por isso somos defensores da constelação presencial. E nós montamos um programa, gente, onde é imersão. Então, de qualquer lugar que você esteja nos ouvindo, se você é de São Paulo, a nossa última turma, nós tivemos alunos de São Paulo, né? Nós tivemos 2 alunos que vieram de São Paulo a Chapecó viver a formação aqui com a gente. Sem contar de toda a região. Então, a gente faz a nossa formação em formato de imersão. Você tem todo o nosso suporte, você vive a imersão, são 9 ou 10 dias, agora eu me perdi aqui, 9 ou 10 de cura de campo, de reconhecimento, de atendimento, você treina, você constela, você aprende a constelar o grupo, você aprende a constelar individual, você aprende a constelar na água, você aprende autoconstelação, você aprende a lidar com círculos sistêmicos, você recebe todo o kit do aluno. Então, assim, é uma formação que vai te dar base para sair trabalhando. Depois da imersão, você sai trabalhando. Então, imagina a tua possibilidade de expansão ainda esse ano. Imagina a tua possibilidade. Qual a sua opinião sobre de proibir a lei na constelação em órgãos públicos? Hilda, primeiro, eu acredito que as constelações já foram reconhecidas, né, pelo SUS, e eu acho que esse é um movimento de pessoas que não conhecem a contribuição da constelação e que estão pegando fragmentos, né? Assim como existem muitas outras opiniões sobre outras profissões, a constelação é essencial nos órgãos públicos, ela já é reconhecida como prática integrativa no SUS, e eu acredito que ela deve ser mantida, porque nós mesmos já formamos uma turma de profissionais, servidores públicos sistêmicos, e a contribuição naquela sociedade, naquela região, foi única. Né? Porque imagina um profissional do CREAS, do CRAS, que tem o conhecimento sistêmico para lidar na hora de retirar uma criança do seu lar, né? Porque existem os movimentos que precisam ser feitos, por exemplo, retirar uma criança do seu lar. Então, mas com uma postura sistêmica, existe muito um olhar e um respeito por essa criança, por essa mãe, por esse pai, né? Onde a gente consegue trabalhar o julgamento e sim fazer o que precisa ser feito de uma postura sistêmica. Então, eu sou contrária a essa lei, essa sugestão de lei, né? A gente sabe que são alguns movimentos de pessoas que estão pegando fragmentos, mas não de pessoas que estudaram constelação. Porque quem estuda a constelação, quem vivencia a constelação, realmente sabe a contribuição que as constelações... Gente, eu sou uma pessoa transformada pelo processo de constelação. Então, eu não posso falar para vocês qualquer coisa contrária sobre as constelações. Agora, eu vou dizer para vocês, tem gente fazendo besteira por aí. Esse é o problema. Mas eu vou dizer para vocês, tem psicólogo fazendo besteira por aí, tem médico fazendo besteira por aí, tem terapeuta fazendo besteira por aí. Então, às vezes, não é o conhecimento. É como as pessoas estão lidando com o conhecimento. Então, a importância de se formar e de compreender a escola. Gente, quando a gente escolhe uma escola, quando a gente escolhe um mentor, é algo muito sério, não é uma questão de preço. É uma questão de formação. Então, eu me preocupo cada vez mais com as formações que são essencialmente desconectadas do equilíbrio entre o dar e o receber, as formações que são 100% online, isso nos preocupa. Então, é a nossa visão, tá? Posso estar errada, posso mudar isso, mas é a nossa visão. Tanto que, mesmo com todo o movimento do online, a gente ainda acredita no movimento presencial e a nossa formação ela é híbrida. Ela é híbrida porque a gente acredita que o híbrido é possível, mas o 100% online não é possível. Então, eu acho que o grande problema são as pessoas que não têm uma formação sólida, as pessoas que não se curaram e estão sendo consteladores. Não que um constelador seja curado, tá, meus queridos? Todos nós somos camadas de cebolas e a gente vai tirando a cada momento uma camada. Mas o que é o desafio? É que os profissionais façam o seu trabalho com responsabilidade. Os profissionais façam o seu trabalho com conhecimento. E isso é exigido não só na constelação, em todos os trabalhos, todos os profissionais, todas as inserções. Né? E aí na constelação também. Porque a constelação, gente, é um movimento de olhar a alma. Uma empresa tem alma, um processo tem alma, uma dinâmica de herança tem alma. Os pais, os ancestrais, tudo é feito de alma.
E é este olhar para esta alma, então, é um processo muito sério ser constelador. Não é brincadeira, né? Não é qualquer formação. Eu recomendo que vocês busquem formações sólidas, formações que te deem base para você fazer um bom trabalho. Assim como é importante uma formação sólida de medicina, assim como é importante uma formação sólida de psicologia ou de qualquer outra profissão, de direito, né? Eu acho que essa é uma preocupação de todos nós que trabalhamos com educação. Cada vez mais as pessoas estão buscando coisas que não tem, às vezes, um aprofundamento técnico, pagando muito barato por alguma coisa, e assim, tem barato que sai caro, tá? Quando as pessoas começam a fazer besteira no campo sistêmico dos outros, isso também tem consequências. De tudo que a gente faz é um equilíbrio de consequências. Tudo que a gente faz está em campo de reverberação. Então, imagina que você pode sim trabalhar com constelação, que a constelação é um movimento próspero. Como eu fiz essa conta aqui para vocês rápida, quando eu mostrei todas essas áreas de trabalho que um constelador pode fazer. É claro, para eu trabalhar como advogado sistêmico, eu tenho que ser advogado mais constelador. Para eu ser um psicólogo que é sistêmico, é claro que a psicologia também tem uma outra linha de formação sistêmica, mas psicólogo e constelador, enfermeiro e constelador. Agora, para ser treinador, palestrante, mentor, eu posso ser apenas constelador. E aí eu junto o conhecimento da constelação com a minha expertise e a gente pode montar produto. A gente pode montar uma estratégia de trabalho. E você pode também trabalhar puramente com constelações, que é um ambiente muito próspero, que é um movimento de muita prosperidade. Gente, os nossos alunos pagam a nossa formação e a nossa formação tem um investimento, sim. A nossa formação, ela foca no equilíbrio do dar e do receber. Então, a nossa formação tem investimento. E tem alunos que em 2 meses já pagaram a formação, o investimento que eles fizeram. Por quê, gente? Porque entra o valor todo mês. Porque venderam cursos, venderam treinamentos, venderam constelações, fizeram um movimento de trabalhar com a constelação. E isso trouxe prosperidade. Além de pagar o curso, ainda sobrou dinheiro para a família. Que negócio que você faz e não demora 2 anos? Que não demora 2 anos para ter resultado, né? O índice do Sebrae. Então, eu vou dizer para vocês, a constelação é um negócio que rapidamente te traz retornos. Olha só, Juliano, quero fazer. Acredito que serei o único agrônomo da turma. Juliano, olha só, nós já temos mais de 100 pessoas formadas pelo Instituto IOD e não temos nenhum agrônomo. Eu digo para você que se você fizer a formação com a gente, você vai ser o nosso primeiro agrônomo constelador, né? E olha só, você trabalha com famílias. Quanta contribuição você vai poder fazer com essas famílias, né, como um todo. Então, com certeza você será o primeiro nosso, né? Nosso primeiro aluno agrônomo. Gente, vocês viram como ela tem vindo como uma contribuição? É um agrônomo que trabalha com gestão de propriedades familiares. E eu vou te dizer, a empresa familiar, ela está em todos os lugares e ela também está no campo. E o campo precisa começar a ser visto como uma empresa familiar. Por que os filhos vão embora? Quais são as dinâmicas de desequilíbrio de dar e de receber? Quais são as dinâmicas de pertencimento? Quais são as memórias daquela terra? Por que uma terra não produz e a outra do lado produz um monte? Tem questões técnicas? Tem, mas também tem questões ancestrais. Então, memória de território, gente, é tanta coisa que dá para fazer com constelação que eu quero te dizer assim, ó. Pessoal, se você é constelador, vem reciclar a tua formação com a gente. Tem preço especial para quem já é constelador formado na modalidade presencial, tá? Quem é constelador formado na modalidade presencial, vem viver a imersão e vem revisitar a formação, tá? Eu te desafio você ter mais uma formação de constelação. Se você está buscando a formação, a gente está com as inscrições em aberto. Segunda-feira abrem as inscrições para a turma de constelação e eu espero vocês. Vai ser um momento lindo, tá? A turma já está confirmada, a gente já tinha pessoas esperando para entrar, então essas pessoas já estão inscritas de um outro movimento que a gente fez, então a gente já tem alunos inscritos e você pode fazer parte dessa caminhada. Você pode fazer a diferença na tua profissão, ou você pode criar uma nova profissão para você, de sucesso, de prosperidade e de muita leveza. Eu amo fazer constelação. E eu sou psicóloga, eu sou mentora de carreira, tenho coaching, né? Sou coaching,
Nossa, eu tenho várias formações, mas eu vou dizer para vocês que bateu uma paixão aqui, uma paixão pela constelação, porque ela traz algo que alivia em nível de alma. E esse alívio, quando a gente leva para treinamentos, quando a gente leva para imersões, quando a gente leva uma frase para alguém, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, gente, se fizer sentido para vocês, nunca tinha pensado dessa forma. Cheguei a me arrepiar aqui. Que legal. Sempre vi somente o lado agrônomo, porque uma terra produz e nunca uma história, da forma que você falou, Juliano, e tem histórias que às vezes é um olhar para a terra. Gente, as memórias celulares que tem nas terras, memória celular, você, aqui vou dar um exemplo para vocês perceberem que tem memória celular. Olha só. Opa, olha o campo, a energia, olha a energia do campo. Oi? Gente, olha a energia do campo da história que eu ia contar para vocês. Isso é campo, tá? Isso é campo sistêmico. O pessoal do YouTube, do Facebook, o Instagram travou aqui. Isso é campo sistêmico. Olha só, vocês já devem ter visto em algum lugar, que tem uma sala comercial que abre uma empresa, fica uns meses e fecha. Aí vem outra, abre, fica uns meses e fecha. Sabe aquela sala que ninguém para na sala? Vocês acham que vocês acham que não tem nada nessa sala? Não pode, né? Não pode. Tem alguma coisa. Eu fiz uma constelação de uma herdeira de uma terra, o pai dela foi assassinado. E, gente, em 30 dias ela vendeu a terra junto com os familiares dela. 30 dias. Por quê? Porque precisava ser olhado para algumas coisas do campo dela, algumas coisas dessa terra, algumas coisas da história dessa terra. E a gente teve que olhar para todas as pessoas que foram tiradas dessas terras, porque essas terras elas tiveram uma dinâmica de posse. Então, muitas famílias foram prejudicadas. E a gente fez esse olhar, a gente fez esse reconhecimento, a gente fez esse respeito. Em 30 dias ela vendeu uma terra, gente. E não é pouca terra, é muita terra. 30 dias. Então, o que faz com que algo seja vendido e algo não seja vendido? O que faz com que algo seja ocupado de verdade e algo não seja ocupado? Vocês acham que é memória celular de território? É como pessoas que compram um grande negócio, por exemplo, nossa, esse apartamento está muito barato porque o casal está se separando. Aí compram um apartamento com muita dor e vai morar naquele apartamento. Às vezes isso vem em constelação. Gente, é muito. Constelação traz tanta contribuição para gente, tanta, que eu digo para você, é um desperdício você não conhecer esse conhecimento e não usar na tua vida, na tua profissão, e talvez você não usar na sua nova profissão.